queremos dar as boas-vindas àqueles que estão no nosso canal. Deus abençoe a vida de vocês. Essa palavra de Deus, ela tem se expandido, então que você possa se inscrever no nosso canal, possa estar assistindo para que nós possamos dar continuidade nesse episódio sobre batalha espiritual, e toda semana teremos aí um vídeo novo para você aprender. E olha, dê o seu joinha, não é isso? Dê o seu like, e para que o nosso canal ele possa ter relevância, o assunto que é tão importante possa ter relevância dentro do YouTube, e a palavra de Deus ela possa ser propagada. Amém? Deus abençoe você que está no nosso canal no YouTube. Vamos então à batalha espiritual. Vamos dar sequência àquilo que nós temos falado, batalha espiritual, e vamos dar sequência na armadura de Deus. Nós falamos na semana passada, começamos a falar a respeito da armadura de Deus, a armadura que Deus disponibiliza para nós, e é tremenda essa armadura. E já falamos sobre 3 peças da armadura. Você se lembra 3 peças da armadura? Então, para você se lembrar, nós começamos com o cinturão da verdade. E qual é a verdade? Jesus é a verdade. Jesus tem que estar no centro da nossa vida. Os princípios do Senhor Jesus devem circundar a nossa vida. Esse é o sentido do cinturão da verdade. Há também a couraça da justiça. Justiça não nossa, justiça de Deus, justiça que foi cumprida ali na cruz por Jesus. E através da justiça de Jesus nós somos justificados, não há mais condenação. Precisamos dessa couraça para vencermos a batalha espiritual. E falamos também dos calçados da paz. Ou seja, que toda a nossa conquista nos traga benefício, mas traga também paz ao nosso redor. Esse é o sentido do calçado das paz. Toda essa armadura, ela foi inspirada pelo Espírito Santo para o apóstolo Paulo, lá em Efésios 6, e essa armadura está baseada num soldado romano. Sabemos que o apóstolo Paulo esteve preso, e com certeza na prisão, mesmo na sua casa, mesmo sendo uma prisão domiciliar, havia um soldado romano. E ele, olhando aquele soldado, o Espírito Santo falou ao seu coração, inspirou a sua vida para que ele falasse da armadura de Deus. E é importante entendermos a importância da armadura que Deus nos dá, que Deus coloca à nossa disposição. E Efésios 6,13 fala que a armadura de Deus, ela existe, ela está à nossa disposição para que nós possamos enfrentar o dia mau. Nós sabemos, não sei se você já passou por um dia mau, com certeza já aconteceu na sua vida um dia mau, e olha, infelizmente nós vamos ter dias maus, e nós precisamos enfrentar esses dias, porque diante desse dia, nós temos 2 atitudes, ou chorar ou lutar. O que você faz diante do dia mau? Você chora ou você luta? Você quer lutar, não é? Todos queremos lutar quando enfrentamos um dia mau, e a palavra de Deus então coloca, pensando nisso, Deus coloca à disposição para nós da armadura de Deus, para que nós possamos enfrentar o dia mau. E aí, com a armadura de Deus, enfrentar o dia mau e vencermos. Você quer continuar aprendendo sobre a armadura de Deus para vencer o dia mau? Quer continuar aprendendo? Então vamos juntos agora, na finalização da armadura, vamos falar de mais 4 peças, de 3 peças dessa armadura que estão na palavra de Deus, e vamos falar, como eu disse na outra ministração, de uma peça que não está na relação, mas está. Bom, você vai entender isso quando nós chegarmos lá. Então vamos às armaduras, as peças da armadura deste nosso estudo. Bom, vamos começar com a 4ª peça da armadura. E a 4ª peça da armadura é o escudo da fé. Está lá em Efésios 6, no capítulo 16. Diz assim: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Glória a Deus. O escudo da fé, bom, vocês sabem o que é um escudo, não é?
O escudo é aquela peça de defesa que vai à frente do soldado, não é isso? Normalmente, quando ele vai à batalha, ele coloca o que na frente? O escudo. É o escudo da fé. Bom, então a gente já pode pensar que a primeira coisa que o inimigo vai atacar nas nossas vidas, ou que o inimigo ataca em um soldado, é o escudo. A primeira peça da armadura que sofre um ataque é o escudo. E é justamente assim, eu quero te dizer que a primeira coisa que o inimigo vai atacar na sua vida, na batalha espiritual, é na sua fé. Ele quer abalar a sua fé, porque se ele conseguir minar a sua fé, atravessar o escudo, ele vai te atingir. E aqui o apóstolo Paulo fala dos dardos inflamados, das setas do maligno. E há duas setas que você não pode ignorar, são duas setas poderosas do maligno, e que você tem que estar com um escudo resistente. A primeira delas é a dúvida. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será a dúvida? Será que o que Deus diz vai acontecer na minha vida? Será que Deus está comigo? Então essa é uma seta que vem para atingir a sua fé. A outra seta é o medo. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu não sei se vai dar. E o coração dispara. Estamos vivendo uma época de pandemia. Eu quero dizer uma coisa, que há muita seta de medo que o inimigo tem lançado sobre as vidas. Essa semana mesmo, ficamos sabendo de uma pessoa conhecida aqui, tinha um comércio na região, que foi acometida do Covid, mas não foi o Covid que a matou, foi o medo de ser internada, o medo de ser entubada, teve um ataque cardíaco, o medo é problema. E como resistir ao medo? Levantar o escudo da fé. Agora, quando nós falamos em fé, precisamos entender que há níveis de fé. Há uma fé, você pode ter, todos nós temos fé, mas há uma fé fraca e há uma fé forte. Há níveis de fé, e quando nós temos uma fé fraca, o que significa? Que o nosso escudo é fraco. Então as setas do maligno vão penetrar no escudo, as setas vão penetrar no escudo e você vai ser atingido. Mas quando temos uma fé forte, as setas do maligno vêm, mas elas não penetram no escudo. O escudo vai barrar a entrada das setas malignas na nossa vida. Então nós precisamos ter uma fé forte para que possamos enfrentar esse ataque do inimigo. E a Bíblia fala sobre isso. Eu quero trazer para você, para que você entenda os níveis de fé, e quero trazer 2 textos e 2 exemplos para que você possa compreender e hoje você tomar uma posição de você ter uma fé forte, que você entenda o que é uma fé forte. Bom, primeiro vamos falar sobre uma fé fraca, e o texto que eu separei foi Mateus 8:26, e diz assim: ele, Jesus, perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então nós vemos aqui que esses homens tinham o quê? Uma fé pequena, uma fé fraca. Mas olhem o segundo texto, observem que está lá em Mateus 8:10, e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Observe que esses 2 textos são diferentes. Um fala de pequena fé e o outro fala de tanta fé. Bom, quando aconteceu isso? No primeiro texto, que fala da pequena fé, é aquele episódio em que os discípulos estão com Jesus no barco, e o barco então sofre uma grande tempestade. Se lembram desse episódio? Jesus estava dormindo e os discípulos, embora muitos deles tivessem experiência no mar, tivessem experiências com barco, eles ficaram apavorados. Veio sobre aquele barco uma grande tempestade, e eles foram acordar Jesus desesperados, não foi? Jesus acorda: Senhor, nós estamos morrendo, o Senhor não vai fazer nada? Bom, Jesus se levantou, repreendeu o vento, repreendeu o mar e disse: olha, vocês têm pouca fé. E Jesus revela por que eles tinham pouca fé. Por que o escudo da fé deles era fraco?
porque eles deixaram que o medo entrasse no coração deles. Eles viram a tempestade e ficaram com medo. Bom, realmente era uma situação perigosa, era uma situação diferente, que eles não estavam acostumados talvez a enfrentar aquela tempestade, do tamanho dela pelo menos, mas eles permitiram que o medo entrasse na vida deles. E então Jesus fala: vocês têm uma fé fraca e o medo atravessou aquele escudo. Então você tem que ficar atento, não deixe o medo invadir o seu coração. Você precisa aumentar o teu nível de fé. Amém? Aumente o teu nível de fé. Como segundo exemplo, quando isso aconteceu, quando que Jesus falou, olha, Jesus ficou admirado, Jesus olhou para aquele homem e falou: olha, eu nunca vi em Israel tanta fé. O que aconteceu? Para quem Jesus disse isso? Bom, foi para um centurião romano. Um centurião romano. Não tinha nada a ver com os judeus, era um centurião romano, era um capitão de 100, por isso que era centurião, ele cuidava de 100 soldados. Então era um homem que tinha uma posição. Então ele estava lá na sua casa com o seu criado que estava enfermo e atormentado, estava endemoniado. Ele chega para Jesus e fala isso: Jesus, o Senhor precisa curar o meu criado, que está lá doente e está atormentado. E Jesus fala assim: olha, eu vou lá e vou levar saúde para ele. E ele surpreendentemente diz: Jesus, eu tenho autoridade, eu digo para os meus soldados, vão e eles vão, vêm e eles vêm. Jesus, não precisa ir, apenas uma palavra que o Senhor disser, aquele meu criado será curado. Jesus ficou admirado disso e disse essas palavras. Por que aquele homem tinha tanta fé? Porque ele não permitiu a dúvida, que é um outro dardo, ele não permitiu a dúvida no seu coração. Ele não duvidava de que Jesus poderia curá-lo e nem precisava Jesus ir. Bastasse Jesus dizer uma palavra. Ele cria na autoridade do Senhor Jesus e não precisava Jesus ir lá, colocar a sua mão, entrar na sua casa. Não, apenas uma palavra. Olha que fé. Ele não permitiu a dúvida no seu coração. Eu quero te dizer que você precisa levantar sobre a sua vida o escudo da fé, e tem que ser uma fé forte, e uma fé que crê na autoridade da palavra de Deus, que crê na autoridade do Senhor Jesus, e não precisa muita coisa, apenas uma palavra. Quando lemos a palavra de Deus, apenas essa palavra tem que ser suficiente na nossa vida para nos defender contra todo o mal. E diz a palavra que, pela fé daquele homem, fé firme, aquele servo, com apenas uma palavra, foi curado. Que seja assim na sua vida, amém? Então é importante você entender que você precisa levantar sobre a sua vida o escudo da fé. E esse escudo da fé na batalha espiritual deve ser o quê? Resistente. Tem que ser uma fé firme e uma fé forte. Se você fizer assim, você vai ter vitória na tua batalha espiritual, amém? Entenderam? Bom, esse foi a quarta peça, o escudo da fé. A quinta peça fala a respeito do capacete da salvação. Na verdade, está lá em Efésios 6,17, o texto fala de duas peças. Vamos falar primeiro do capacete, depois vamos falar da espada do Espírito. Olha lá, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a quinta peça é o capacete da salvação. Importante o capacete numa batalha, ele preserva a cabeça do soldado, ele impede que o soldado seja atingido na cabeça. E nós podemos pensar que quando alguém é atingido na cabeça, o que acontece? Fica tonto, fica desnorteado, perde o rumo das coisas, e alguém assim é facilmente atingido pelo inimigo. Aliás, o inimigo quer isso, quer que você perca o foco, e então ele possa vir e atacar a sua vida. Então a importância do capacete, e o apóstolo diz que é preciso ter o capacete da salvação. O que significa isso? Mas eu quero ampliar um pouquinho o teu entendimento, e ir para um outro texto, que está lá em 1 Tessalonicenses 5, a segunda parte, 5:8, a segunda parte do texto que diz, o apóstolo Paulo mesmo dizendo, e tendo por capacete a esperança da salvação. O apóstolo Paulo então
falando aos Tessalonicenses, ele faz menção da armadura e ele amplia a visão do capacete e diz que o capacete significa a esperança da salvação. Então podemos entender que a esperança da salvação, ela protege a nossa mente, ela protege o nosso entendimento contra o ataque do inimigo. Mas como assim? O que é salvação? O que é salvação? Salvação é livrar do mal, livrar do perigo, não é isso? Quando alguém está afogando e vai lá o salva-vidas e tira aquela pessoa da água, nós dizemos o quê? Que salvou aquela pessoa de morrer afogado. Salvação é isso, não é? É você tirar a pessoa de uma situação de perigo e colocá-la em segurança. Bom, é assim que diz a palavra de Deus a nosso respeito. Isso aconteceu conosco. Veja o que diz Colossenses 1,13. Pois Ele, Deus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Isso é salvação. O que é salvação? É um resgate. Deus nos resgatou do domínio das trevas, há versões que dizem do império das trevas, e fez o que? Nos transportou, aleluia, para o seu reino, para o reino de Jesus, aleluia, glória a Deus. Então isso é uma salvação. Então hoje nós somos cidadãos do reino, tá certo? Você é um cidadão do reino. E eu quero dizer uma coisa, como isso é importante, e quem é cidadão do reino é porque foi resgatado do domínio das trevas. Quero te dizer, se você ainda não foi resgatado do domínio das trevas, o Senhor hoje te dá a oportunidade. De repente a sua vida está tão atrapalhada, você percebe que você está envolto em grandes trevas. Eis aí a salvação do Senhor. Através de Jesus você pode ser resgatado dessas trevas, desse domínio do mal, e ser transportado. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, é ser transportado para o reino do Senhor Jesus. Você quer isso? Isso pode ser feito, se você quiser, e se chegar a Ele e pedir: Senhor, eu quero ser resgatado, eu quero ser transportado para o Teu reino, aleluia. Então hoje somos cidadãos dos céus, está certo? Você é cidadão dos céus? Bom, mas eu quero te dizer uma coisa, a nossa salvação não está completada. Somos cidadãos dos céus, mas ainda nós não exercemos toda essa cidadania. Por isso que o apóstolo diz aos Tessalonicenses, a esperança da salvação. Mas eu já não sou salvo? Como assim esperança da salvação? Bom, a nossa salvação ela não está completa. Nós somos cidadãos dos céus, mas nós efetivamente vamos exercer a nossa cidadania quando? Quando o reino de Cristo for implantado aqui na terra, quando o Senhor Jesus vier para implantar o seu reino, tá certo? Quando Jesus vier para implantar o seu reino, nós, os salvos, vamos reinar com Ele, aleluia, e aí estaremos usufruindo todo o direito da nossa cidadania, amém? Então entenda, quando o apóstolo Paulo diz a esperança da salvação, ele está focando nisso. Ele está focando naquilo que quando Jesus vier, nós vamos reinar com Ele, e aí a nossa salvação será completa. Então isso deve ser o foco da nossa vida. Quando nós colocamos o capacete da salvação, nós devemos ter na nossa mente esse foco, esse objetivo de reinar com Cristo, aleluia. E quando nós temos o foco de reinar com Cristo, não importa o que o inimigo venha atacar na nossa mente, porque uma das coisas que o inimigo vem atacar na nossa mente, nós aprendemos sobre isso. Quando ele veio sobre Eva, ele foi atacar na mente. Ele não pegou Eva e fez com que ela comesse à força o fruto da ciência do bem e do mal. Ele apenas colocou um argumento. Como é que vamos vencer o argumento? Sabendo que o que Deus tem para nós é melhor. Aleluia. Como é que vencemos o argumento? É que a verdade de Deus é maior e melhor do que a mentira do inimigo. Amém? Você pode dizer glória a Deus? A verdade de Deus é maior e melhor do que as mentiras do inimigo, aleluia. Tenham foco, eu vou reinar com Cristo,
E isso vale a pena se manter fiel, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena se entregar a Ele. Então, na batalha espiritual, a esperança de reinar com Cristo deve estar na sua mente, deve estar no seu coração, e aí o inimigo não vai ter vez. Aleluia! Por isso que a palavra de Deus nos diz para colocarmos o capacete da salvação. Coloque o capacete da salvação hoje, amém? Tenha esse foco, eu vou reinar com Cristo. Você pode dizer isso? Eu vou reinar com Cristo. Esse é o objetivo da minha vida. Opa, não ouvi. Esse é o objetivo da minha vida. Amém. Tem que ser. E quando for, você vai estar protegido a sua mente contra as mentiras do inimigo. Bom, vamos continuar. A sexta peça dessa poderosa armadura é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Bom, a espada na armadura é uma arma de ataque, é uma arma que neutraliza o poder do inimigo. Bom, uma espada, na verdade, numa batalha, ela mata o inimigo, não é? Mas aqui no nosso caso, você não vai conseguir matar os demônios. O demônio é um espírito, ele não morre, por isso que ele sempre volta, tá certo? Mas nós podemos, com a espada do Espírito, neutralizar, diz o texto, apagar, não é? Então é neutralizar a ação do inimigo nas nossas vidas, aleluia. E como a gente faz isso? E como nós usamos a espada do Espírito? Quando nós declaramos as verdades de Deus, sobre todas as circunstâncias. Bom, você está passando por um problema, por uma dificuldade, você tem que aprender a declarar a palavra do Senhor Jesus, e quando você declara a palavra de Deus, veja que a espada é de quem? É sua? É sua a espada? Não, a espada é de quem? A espada é do Espírito, aleluia, e Ele te dá oportunidade, Ele te dá o direito, você, como cidadão do reino, Ele te dá o direito de você usar essa espada, aleluia, glória a Deus, e quando você a utiliza, o inimigo é neutralizado na sua vida. Isso é importante, para que você possa ter vitória. Você precisa neutralizar o inimigo para ter vitória. E como é que eu neutralizo o inimigo? Usando a palavra de Deus. Bom, e um grande exemplo disso é a tentação do Senhor Jesus, quando Ele usa a palavra de Deus para neutralizar a ação do inimigo. E na tentação de Jesus, Jesus é tentado nas 3 áreas da nossa vida, no corpo, na alma e no espírito. E em todas as áreas, Ele usou o quê? A palavra de Deus para neutralizar a ação do inimigo. Bom, lá no corpo, você se lembra que Jesus, a primeira tentação, o inimigo diz, olha, transforma essas pedras em pães. Você está com fome, resolva o seu problema. Bom, se Jesus fizesse aquilo, Ele estaria usando o seu próprio poder, Ele podia transformar as pedras em pães sem problema nenhum. Mas se Ele fizesse aquilo, Ele estaria usando o seu poder para si mesmo. E Ele percebeu que era uma astúcia de Satanás, não era apenas o seu estômago roncando. Ele estava com fome, era uma verdade. Satanás aproveitou a sua fraqueza física para dar uma sugestão maligna. E como é que Jesus neutraliza essa sugestão maligna? Usando Deuteronômio 8:3, que é a lei ali em Deuteronômio. O homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Aleluia. Jesus cortou a ação do inimigo. Bom, o inimigo, ele não morre, eu falei. Ele volta então para atacar na alma de Jesus e oferece para Jesus glória e poder. Mexe com os seus sentimentos. Olha, você vai ter glória e poder, não precisa ir para a cruz. Bom, mas para isso você tem que me adorar, disse Satanás. Mas Jesus, o que então? Usa a palavra de Deus para neutralizar. E ele usa o que? Um texto de Deuteronômio 6,13, que diz, o Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás. Aleluia. Observa que Jesus não inventou, mas ele está citando a Bíblia, ele está citando a lei. E por último, no seu espírito, Jesus foi tentado, na sua área espiritual. Satanás disse para ele, bom, se você é o filho de Deus, tão poderoso como você é, se joga daqui para baixo. Olha, eu vou até citar um texto bíblico,
Satanás conhece a Bíblia, e cuidado para não ser enganado, quando ele até cita a Bíblia, você tem que ter o discernimento. Ele diz, olha, na Bíblia está escrito que os anjos vão te segurar, mas Jesus, observando a ação do inimigo, usa a palavra em Deuteronômio 6,16, não tentareis o Senhor vosso Deus. Observe aqui que Jesus usou a palavra, ele não criou de nada, ele usou a palavra, ele não usou a sua própria palavra, ele é Jesus, afinal de contas, ele poderia inventar ali uma palavra, mas ele não fez, ele usou a palavra de Deus, e glória a Deus, porque ele conhecia a palavra de Deus, aleluia. Como é que você vai vencer o inimigo? Falando a sua própria palavra, o que parece na sua cabeça? Não, você tem que usar a palavra de Deus, então é importante você conhecer a palavra de Deus. Por isso que trazemos aqui o texto bíblico, queremos que você leia o texto, por isso que nós colocamos a palavra de Deus, a mensagem ali no nosso site, na igrejavip.com.br, por isso que fazemos toda essa produção, para que você possa ouvir a palavra de Deus, e ler a palavra de Deus, e guardar a palavra de Deus, porque no momento do dia mau, você vai precisar da palavra de Deus, ou então você vai ficar chorando. O que você quer? Chorar ou lutar? O que você quer? Chorar ou lutar? Você quer lutar, não é? Como se luta? Com a armadura. Como se luta? Com a espada, com a palavra de Deus. Então, na batalha espiritual, a espada neutraliza as intenções malignas do inimigo. Aleluia! A verdade de Deus é mais poderosa do que as mentiras do inimigo. Você tem que entender isso e precisa conhecer as verdades de Deus. Então, essa é a sexta peça. Então, nós já falamos, para você recordar, do escudo da fé, do capacete da salvação e da espada do Espírito. São 6 peças, está faltando uma. E qual será a que está faltando? Bom, se você olhar o soldado romano, se você for bem atento, você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele não fala, mas ele fala. Você vai entender por que eu estou dizendo isso. Ele não diz uma peça da armadura do soldado romano que ele sempre usava e que estava sempre presente. O que vocês acham que está faltando? Bom, ele fala do capacete, ele fala do cinto, ele fala da couraça, ele fala dos sapatos, ele fala do capacete, ele fala do escudo, fala da espada, mas está faltando uma. Qual? A lança? A lança. Mas não está no texto a lança, mas está no texto, quando ele fala da oração. Olha o que diz aqui na sequência, Efésios 6,18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ele fala da oração, e a oração é lança. Por que a oração é lança? Por que o soldado romano usa a lança? Para atingir o inimigo à distância, não é? O inimigo vem lá, ele joga a lança dele, ele não vai defender com escudo, nem vai usar a espada, que é corpo a corpo, mas ele vai lançar a lança, e a oração é justamente isso, a lança de Deus, para nós alcançarmos os nossos objetivos, aleluia. Então, a última peça da armadura é a lança, porque através da oração você vai alcançar objetivos distantes. Quantos já ouviram falar do Quarto de Guerra? Aquele filme, Quarto de Guerra? O que acontecia lá? Ela usava a lança através da oração, através da intercessão, e o apóstolo Paulo diz, olha, você precisa usar a lança para orar por todos. Sabe, quando você está lá na oração, quando você está diante do Senhor orando, você precisa aprender a usar a lança. Porque quando você ora, mesmo ali lá no seu quarto, coisas acontecem com pessoas, com seus familiares, amém? É o poder da lança da oração, aleluia. E quando você ora, no mundo espiritual, o inimigo é derrotado, louvado seja o nome do Senhor, ele é atingido. Há um exemplo aqui, do centurião. Você lembra que eu falei do centurião? Aquele que tinha
o seu criado doente, enfermo e atormentado. Bom, o texto diz que, lá no Mateus 8,8, mas dize somente uma palavra e o seu criado e o meu criado há de sarar. Quando Jesus diz, olha, eu vou até lá, o que o centurião é um soldado, ele é chefe de 100, não foi isso que eu falei? Ele era um soldado, ele sabia o poder da lança, então ele diz, Jesus não precisa se incomodar, daí mesmo o Senhor está, uma palavra tua que o Senhor lançar, o meu criado será curado, aleluia. Jesus falou que fé maravilhosa, ele sabe usar a lança, nós temos que aprender a usar a lança da oração, amém? Às vezes você não pode ir, você não pode estar, mas a tua oração, da onde você estiver, vai alcançar o seu objetivo, e você vai ser vitorioso, aleluia, porque na batalha espiritual, a lança alcança objetivos distantes, então esse é o propósito de Deus, essa é a armadura de Deus, para você utilizar quando? No dia mau. E aí, aquela frase que a gente sempre termina, eu fiz uma atualização, nenhum dia mau é para a sua derrota, se você souber como lutar. Você vai ter dia mau, não tem como evitar isso, mas o Senhor tem vitória para você, se você souber como lutar. E como se luta? Usando a armadura de Deus, amém? Aprenderam isso, entenderam a importância, porque se você não entender a importância, você não vai usar. E não dá para pegar, quando tiver no problema, correr atrás da armadura. Nós precisamos nos vestir antes. Quando lemos, o apóstolo diz para nós vestirmos e estarmos firmes, porque aí quando vier o dia mau, você possa estar firme. Não espere vir o dia mau para correr atrás da armadura. Onde está o capacete? Onde é que eu coloquei mesmo o escudo? Né? Ô fulano, você sabe onde é que está a minha sandália aí da paz? Você vai fazer isso? Não vai, né, irmão? O inimigo já aproveitou. Às vezes você é assim na sua casa, mas a armadura de Deus, você precisa vestir ela hoje. Não espere vir a luta. Porque se você vestir ela hoje, quando vier a luta, você vai ter vitória. Aleluia. Glória a Deus. Então eu quero te convidar, você nessa manhã, a tomar a armadura de Deus. Você quer, no dia mau, você quer chorar ou lutar? Você quer lutar? Então quero vestir a armadura. Quer vestir a armadura? Então vamos ficar em pé e vamos vestir a armadura de Deus. Você que está aí nos acompanhando, que você possa agora ter um momento de refletir e dizer, Senhor, eu quero vestir a tua armadura. Eu quero vestir a tua armadura. E vamos começar com o quê? Com o cinturão da verdade. Diga, eu visto o cinturão da verdade. O que significa isso? Jesus tem o centro e ele circunda toda a minha vida. Amém? Os seus princípios são centrais na minha vida. Aleluia. Qual é o próximo? Couraça da justiça. Diga, eu me revisto da couraça da justiça. E eu sou justificado. Amém? Não há mais condenação para a minha vida. Aleluia. O próximo? Os calçados da paz. Eu visto agora, diga comigo, o calçado da paz. E eu conquistarei, mas trarei a paz. Calçado da paz é isso. Você vai vencer, e essa vitória vai trazer paz. Aleluia, àqueles que estão ao seu redor. O quarto, o escudo da fé. Diga, eu tomo hoje o escudo da fé. A dúvida e o medo não atingirão a minha vida. Amém? Glória a Deus. Levanta o escudo da fé aí. Levanta o escudo da fé. Forte, firme. A quinta peça da armadura, o capacete da salvação. Diga, eu visto hoje o capacete da salvação. A minha mente vai estar focada no reinado de Cristo, porque eu vou reinar com Ele. Amém? Essa é a salvação que Deus tem para você. A sexta peça é a espada do Espírito.
Diga: eu usarei a espada do Espírito para neutralizar toda ação do inimigo contra a minha vida. E a última, que foi a surpresa, é a lança. Coloquei entre aspas porque o texto não diz, estamos fazendo aí uma comparação, né? Então, a lança da oração. Diga: eu usarei a lança da oração para atingir os meus objetivos mais distantes. Amém? Vestir a armadura, toda a armadura, todo dia. Diga comigo: toda a armadura, todo dia. E usando a armadura tenho que estar firme. Estar como? Firme. Quero orar por você. Senhor Deus eterno Pai, nós te damos graças, porque a tua palavra nos inspira a viver uma vida vitoriosa, e ela nos ensina a usarmos a armadura que o Senhor tem disponibilizado para nós. Sabemos que o inimigo existe, sabemos como ele age, mas sabemos que há uma armadura poderosa para poder enfrentá-lo e termos a vitória. Que todos que ouviram essa ministração possam se vestir, possam se revestir da tua armadura e estarem firmes para conseguirem êxito no dia mau. Senhor, obrigado pela tua palavra, nós damos graças e oramos em nome de Jesus, amém, aleluia. Deus abençoe a sua vida, que essa palavra possa inspirar você a viver uma vida vitoriosa.